amigos e amigas do Reflexões Psiquiátricas, e a partir de agora, do Ler Livros para Ser Humano. Né? Nós vamos hoje falar da Metamorfose do Kafka. Metamorfose do Kafka, que é um dos clássicos da literatura mundial. E aí eu pensei em colocar muito rapidamente uma música que eu amo. É uma área da ópera tcheca de Dvořák Rusalka, que é Song to the Moon. Webra, meu sócio, tudo bem? Eu vou botar só um pouquinho cantado pela Ida Garifulina, que eu não posso dizer que a Ida... Grande querido Simonsen, tudo bem? Eu não posso dizer que a Ida Garifulina é lindíssima, porque teremos problemas nesta casa, mas olha que beleza. Rusalka, Song to the Moon com a Ida Garifulina. Tem que ser rapidinho. Olha, vamos parar agora, senão eles cortam a gente. Chegou meu sócio nesta batalha, historiador, jornalista Felipe Bueno. Cadê você, Felipe? Deixa eu trazer você aqui para dentro. Felipe Bueno. Lúcio Ebra, Marcelo, Nenê tá aí. Vamos lá. Cadê o meu amigo? Opa! Você, como sempre, chiquérrimo. Quem sou eu, né, Taki? Quem sou eu? Muito boa noite. Olha quem fala. Eu Olha não quem fala. tenho roupa para fazer live com você. Deixa eu levantar É aqui. isso. Bom, então existe a possibilidade de fazer sem roupa também, que tal? Que nem Jornal Nacional, daqui para cima vestido e embaixo, né? Jornal Nacional. E aí, Felipe, você tá bem? Eu vou muito bem. E você, Taki, como é que estamos? Temos conversado aqui fora do ar, mas ao vivo sempre é mais divertido e mais emocionante, né? Olha, eu vou mandar uma saudação ao meu querido amigo neurologista Lúcio Ebra, que está nos assistindo de Bratislava. Uau! Olha, né? E hoje a gente vai falar de Metamorfose do Kafka, né? A nossa segunda live. Cadê? Aqui. É a mesma edição que você tem no Modesto Carone? É traduzida pelo Modesto, mas eu acho que o meu exemplar ele é mais antigo. O meu exemplar é 10ª edição, 91. Eu sou mais jovenzinho, você sabe É disso. lógico. Né? Mas, e aí? Foi... As pessoas, eu não sei se as pessoas leram, não tiveram tempo de ler, mas essa é a nossa segunda live do nosso Livros para Ser Humano, não é isso? É isso aí. A segunda live do Livros para Ser Humano, muita gente já seguindo a gente no nosso perfil no Instagram. Quem quiser, inclusive, ver essa live na íntegra depois, ela vai ficar no perfil do TAC, vai ficar no meu perfil. O suco de laranja hoje? Que coisa impressionante. Não, é suco... Não, eu Não nem é quero saber o que... suco de laranja, é algo Ah, terrível, que o pessoal vai ficar enojado. É ah, Fanta Laranja, que eu tenho uma certa perversão por Fanta Laranja. ah, ai, Não, Fanta laranja é muito legal. E orangina também, que você consome lá na Europa, que eu sei, também é muito gostoso. Eu sigo com o meu chá aqui. Infelizmente não é transparente essa caneca, mas um dia eu revelarei o conteúdo. Mas, enfim, retomando aqui, então quem não segue a gente ainda, quem não se inscreveu no nosso Instagram, Livros para Ser Humano, depois a gente manda o link está aqui, também está no nosso perfil, fiquem absolutamente à vontade. Um abraço para todo mundo que está seguindo a gente aqui, acompanhando a live ao vivo, e hoje, de fato, é o segundo livro, da segunda live aberta nossa, né, que nós vamos fazer até o fim de 2025, outras virão. E contando um pouquinho dos bastidores, eu e Taki Cordaz, doutor Taki Cordaz, nos reunimos num café secreto, né, para elencar quais serão os títulos que nós vamos debater, né, e esse é o segundo. O primeiro foi Hamlet, né,
de William Shakespeare, e agora nós vamos andar, o quê? 3 séculos adiante, né? Num momento histórico totalmente diverso da Europa e do mundo, para falar deste homem aqui, Franz Kafka, A Metamorfose, e eu espero que todo mundo goste, né? Muita gente que está aqui comentou comigo, comentou lá no nosso Instagram que já leu o livro, ou pelo menos leu antigamente, ou releu, leu um pedacinho, ouviu falar, então, andiamo, Andiamo. andiamo, E caro tá. olha, vamos ter que fazer a coisa direitinho, porque meu amigo Lúcio Ebra leu tudo que existe na face da Terra. Está dizendo que a caneca dos Goonies supera a minha Fanta laranja, ou seja, ele está bastante atento ao que dissemos. E aí, você quer falar, quer situar um pouco esse livro, início do século XX, né? Quer situar, quer Exatamente. falar um pouco da história, situar a gente temporalmente desse livro? Vamos conversar então um pouco sobre o momento histórico, porque o momento histórico é muito importante na obra do Kafka. Aliás, depois a gente vai falar sobre isso, né, Taki? Talvez essa obra do Kafka não tivesse sido conhecida pelo mundo se não houvesse um cara chamado Max Brod. Mas nós vamos chegar a ele lá adiante, né? Esse livro ele é de 1912, porém ele só foi lançado em 1915. Daqui a pouco a gente vai falar do livro. Mas, enfim, a gente está vivendo, então, o Kafka nasce em 1883. A gente está vivendo uma virada do século XIX para o século XX, e na Europa muitas coisas estão acontecendo. Assim como é hoje, e todo mundo que tem sobrenome europeu, né, deve saber um pouco de conversas com a família ou de pesquisas, assim como é hoje, a Europa, ela tem uma série de fronteiras vivas, que não são exatamente as mesmas fronteiras que estão lá desenhadas nos mapas, né? E um desses exemplos é o tal do Império Austro-Húngaro, né? Que era uma composição que existiu no século XIX, no comecinho do século XX, se esfacelou com a Primeira Guerra Mundial, mas juntava distintas comunidades, né? Distintas civilizações sob a bandeira de um império, né? O que mostra que desde já bastante tempo os tomadores de decisão não levavam em conta os povos, né? Os povos eram simplesmente, ficavam debaixo daquela linha lá que dividia uma região da outra, um país do outro e tudo mais. Assim, enfim, conhecemos essa história, né? É importante dizer também que a Europa estava vivendo os últimos momentos dos reflexos, digamos assim, mais pacíficos do Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Em 1815, Napoleão finalmente, né, pendurou as chuteiras, podemos dizer assim, né? E os vencedores da batalha contra a França napoleônica meio que se organizaram para dividir a Europa, para pacificar a Europa. Obviamente, né? Tudo isso veio a dar na Primeira Guerra Mundial. E a gente estava batendo na porta dessa Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente tem aí? A gente tem como vencedores a Prússia, que vem a ser a Alemanha, né? A Rússia, a gente tem a Inglaterra, né? A gente tem essas nações, esses impérios, esses governos que subjugaram finalmente o Império Napoleônico. Praga ficava dentro da Boêmia, né, que era uma região absolutamente autônoma dentro de um império que misturava. Quem pensa hoje, né, fala assim, mas Áustria e Hungria, o que tem a ver? De fato, né, tem muitas coisas diferentes, mas estavam naquele momento sob uma mesma bandeira. Outra coisa muito legal de falar, Taki, a gente estava falando de Shakespeare, né, há 2 semanas, né, uma realidade absolutamente rural, da nobreza, da monarquia. Agora, a gente está virando do século XIX para o XX, então a gente está falando de cidades urbanizadas, de industrialização, de burguesia, né? de classes operárias, de sindicalismo, de comunismo, de socialismo e também, né, de minorias. Kafka e sua família viviam num gueto, né, num gueto em Praga, e esse gueto era onde os judeus eram confinados naquele momento, naquela cidade. Acho que deu para dar uma pequena noção de onde a gente está no mapa e nos livros de história, né? Me relembra um pouco, Napoleão primeiro foi para Elba e depois para Santa Helena, ou foi o contrário?
A Santa Helena foi o último, Último. Tá. o- a última postagem, Última Last Stand. moradia dele, né? A última vez que ele entrou no Facebook, ele estava em Santa Helena, não é isso? Hã? Exato. Agora, embora chamasse Império Austro-Húngaro, os húngaros apitavam um pouco, né? Porque quem mandava era a Casa Real em Viena, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Um dia a gente vai parar para conversar num boteco sobre o que era a Hungria do Império Austro-Húngaro. Né? Inclusive os próprios húngaros se sentiam muito deslocados nessa divisão. Né? Mas você está corretíssimo e vale a pena sim, a gente lembrar disso. Quem mandava era a Casa Real da Áustria. E acho que você estava falando, o Kafka, numa família judaica, falava hebraico, não sei se falava Yiddish, mas e escreveu em alemão, né? Tanto que hoje as pessoas falam do Kafka como literatura alemã, muitas vezes, né? Correto? Falava tcheco, mas é literatura. Ele escreveu em alemão, não foi isso? Ele, Ele adulto, ele chegou a ser funcionário de comércio, né? Chegou a ser um burocrata, mas ele sempre escreveu alemão. Essa era uma das grandes, era um dos grandes dilemas, né? Porque ele não conseguia se enxergar como um alemão, obviamente, não conseguia se enxergar como um austríaco, e as raízes judaicas dele falavam muito alto, mas ele não conseguia permitir conscientemente que essas raízes se manifestassem. Mas inconscientemente, você vai falar disso muito melhor que eu, na literatura dele elas aparecem em profusão, né? Tá, tá. Então, o que que a gente pode falar agora? A gente pode falar um pouco do autor? Vamos falar então, Otak, fale um pouco de Franz Kafka, da caracterização. Você comentou num dos vídeos que você preparou para esse encontro que milhares de interpretações já foram feitas sobre Kafka, sobre Metamorfose, sobre os outros maravilhosos livros dele. Mas a gente está aqui para esclarecer as pessoas. Quem foi Franz? Né? Quem foi este complicado ser que nasceu em Praga no fim do século XIX? Então, o Kafka é tão complicado que a gente costuma pensar no Kafka como um ser magrinho, franzino, esquizoide, introvertido, cheio daquelas. Cheio, borbulhando os inconscientes e alguém assim que é o cara que senta no último lugar da classe, quietinho, assim. E você sabe que é um texto do Modesto Carone, a gente estava falando há pouco, que ele não era nada soturno. Diz que ele tinha 1,80 m, chegou a pesar 80 quilos antes, depois emagreceu, tinha moto, nadava, fazia ciclismo, namorava para chuchu, frequentava bordéis. Né? Claro que isso não o livra de ter uma situação complicada em relação às mulheres, né? Ele teve três grandes namoradas, né? E não conseguiu se estabelecer adequadamente, né? Ele teve dois noivados com a Felice Bauer, que foram desmanchados, depois teve a Milena Gerenska, que ele falou para ela, olha, estou escrevendo uma carta para o meu pai, e para o fim a Débora Diamant, com quem ele morou na Alemanha, né? Ela era uma moça que foi muito fiel a ele, era 15 anos mais nova do que ele, foi muito fiel a ele, e ele foi atrás dela na Alemanha. Então, a biografia do Kafka, aparentemente, é muito mais intensa internamente do que externamente. Né? Isso que você falou. Ele, a pedido do pai, ou por imposição do pai, vai fazer direito, trabalhava numa companhia de seguro italiana, depois trabalhou numa companhia de seguro estatal, ah, tinha amigos, saía. A coisa é tão engraçada porque a gente vê metamorfose como algo introspectivo novamente, né? Uma coisa do inconsciente, obscura. E eu estava lendo um texto que você citou isso, que o Kafka, em 1912, ele leu para os amigos na praia uma parte do Metamorfose e gargalhavam, achavam aquele texto assim uma piada, uma comédia, né? É, Kafka
escreveu muito pouco durante a vida dele, e aí nós vamos falar daqui a pouco da traição ética do Max Brod, né? Uhum. O Metamorfose ele publicou durante a vida, mas todo o resto, ele duas vezes ele pediu para esse amigo dele, para o Max Brod, com quem ele se formou, ele era advogado também, na mesma faculdade, ele pediu para o Max Brod duas vezes: destrua, queime tudo que eu tenho. A Felice Bauer, que foi a primeira noiva dele, obedeceu. Agora, o Max Brod não obedeceu. Né? É, pois é, essa é uma questão interessante. Antes de discutir, a gente vai falar desse pai. Você sabe que, não sei se você já foi a Praga, eu já fui visitar o antigo cemitério de Praga, onde uma sepultura está em cima da outra. É tema do livro Cemitério de Praga, do Humberto Beto Eco, é. mas o novo cemitério de Praga está escrito lá Dr. Franz Kafka, dizendo advogado. Mas o pai nunca quis que ele fosse escritor. E ele morreu antes do pai, sete, Uhum. 8 anos antes do pai. Portanto, o pai enterrou o filho e não coloca escritor, ele só coloca apenas advogado. Né? Agora, eu estava lendo, tem um livro bacana do Walter Benjamin, né? Walter Que homem. Benjamin comentando Kafka. E eu fiquei pensando o seguinte: o Max Brod desobedeceu Kafka, não queimou as coisas dele. Vale a pena a gente discutir se ele foi ético ou não foi ético com o amigo? Vale, Ou, vale. ou o Kafka pediu exatamente para o cara, sabe aquela coisa da não vaidade vaidosa? Uhum. Destrua tudo. Ele sabia que o Max Brod não ia destruir. E a outra coisa, sabe aqueles romances que morre alguém e o cara assume e põe o nome dele no romance? Né? O que impediu o Max Brod de tacar o nome dele nos romances que o Kafka póstumos tinha deixado? Hã? O Brod, de certa forma, tá, que ele era uma espécie de editor informal do Kafka, né? Ou até mais que informal, né? Eu acho que se a gente parar para pensar do ponto de vista mais pragmático, talvez ele tenha olhado e falado assim, mas seria um absurdo colocar fogo, enterrar, destruir tudo isso que o cara escreveu, que a gente só veio conhecer depois, né? Então talvez ele tenha visto um potencial não, uma realização de um potencial artístico muito grande, né? Agora, você deve se lembrar, eu talvez não esteja atualizado, mas depois os familiares, os herdeiros do Max Brod, entraram numa briga por causa do espólio do Kafka com familiares do Kafka e também com o governo de Israel. Foi uma grande bagunça, né? E os Uhum. últimos capítulos se deram recentemente. Né? A gente vai falar disso. Mas eu queria voltar um ponto para te perguntar uma coisa. Taki, e essa história desse humor do Kafka? Você disse, né? A gente imagina o Kafka como um cara acorrentado à burocracia, à máquina, né? Ao poder. Né? Ele escreveu muito sobre o poder. O pai, né? Os problemas que ele teve com as mulheres, o pai. Mas se a gente para pensar no próprio A Metamorfose, o narrador que tudo vê, né? Uhum. O onisciente, ele é um cara engraçadíssimo, né? Porque ele descreve o que está acontecendo de uma maneira sorrateira, né? Ele fala que o Gregor ele acordou depois de um sonho terrível, transformado num. Daqui a pouco a gente vai falar no que ele foi transformado, porque há controvérsias também. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa história do humor, né? Desse contraponto entre essa coisa terrível que ele descrevia sempre nos livros dele, o castelo, o Uhum. processo e tal, e esse humor todo, né? É muito, muito interessante isso. É, eu acho que a gente entende o Kafka um pouco errado quando acha que ele era uma pessoa deprimida, se arrastando. Eu vou tomar a liberdade, a gente não falou ainda, mas muito do que a gente acha que o Kafka é no Carta ao Pai, né? Uhum. Onde ele se mostra destruído, fala do pai, etc. E eu acho que a gente precisa duvidar um pouco disso. Porque se
isso fosse uma catarse, né, isso não seria literatura, Aham. mas é literatura, ou seja, tem uma construção literária. Ele pode ter mandado para o pai e a mãe disse que não ia entregar, mas tem uma construção literária, né? A Nadine Gordimer tem um livro que é Carta ao Filho, como se o Uhum. pai dele respondesse a ele. Então, é difícil a gente saber onde é que está o fiel dessa história. Aliás, o Max Brod publicou Carta ao Pai como ficção e não como algo como uma carta autobiográfica. Esse narrador onipresente é muito interessante, porque, na verdade, ele não é aquele onisciente, ele não sabe o que está acontecendo em outros lugares, ele narra sempre a visão do Gregor Samsa, né? E uma coisa que eu acho legal, uma coisa que eu acho curioso é que você espera. Ó, você acordou, virou, não é uma barata, daqui a pouco nós vamos falar, virou um bicho. Você espera um drama, você espera uma coisa forte, uma explosão. E você vê alguém que olha e fala assim: estou atrasado para trabalhar. Meu Deus do céu, o meu patrão vai mandar embora. Olha a hora só que eu acordei, deixa eu tentar levantar. É uma não reação a um fato terrível. E aí é a grande sacada do Kafka, né? O grande fato do romance está no início do romance. Não é o romance que vai dar uma surpresa lá no final. O grande fato do romance está no início, sem nenhuma explicação. E ele lembra muito, embora ele não esteja envolvido, mas você pode falar melhor do que eu, o expressionismo alemão, o cinema, né? O Gabinete do Dr. Caligari, do Murnau, o Metrópolis, o Gargalhada. Nosferatu, o Uhum. Egon Schiele, Uhum. né? Na Áustria, o Grito, né? Do Munch, quer dizer, é o exagero do sentimento, é o grotesco, etc. Aqui não tem muito exagero de sentimento, né? Quer falar um pouco desse expressionismo alemão? Aí você lembra de alguma coisa a mais? Eu sou muito fã do expressionismo alemão e acho que sem dúvida nenhuma, acho, né? Não, tenho certeza que sem dúvida a manifestação artística mais conhecida e mais admirada é o cinema, né? O cinema do começo do século XX, produzido pela Alemanha. Existe um livro fascinante, deixa eu ver se ele está por perto aqui. Eu acho que se eu esticar meu braço, eu vou destruir toda a nossa live. Então, daqui a pouco eu pego, mas eu posso citá-lo, que é da Lotte Eisner, A Tela Demoníaca, Hum. que é um livro que conta mais ou menos a história dos grandes diretores e da confecção dos principais filmes. Você citou alguns, tem a Última Gargalhada Esse também, enfim. não conheço. Uma estética é, é, é muito, muito. Hoje a gente falar é fácil, né? Mas é uma estética muito coerente com aquilo que a Europa estava vivendo, né? Especialmente a Europa, digamos, do centro para o norte e para o leste, podemos dizer assim, né? Aquela área é uma estética exagerada, é uma estética que anunciava o modernismo, né? Para o bem e para o mal, é uma estética ríspida, dura, gelada, fria, e seus principais frutos se deram no cinema. Então a gente tem, como você citou um monte, você citou o Kafka, uma antecipação desse movimento na literatura e na pintura, né? Eu chamo a atenção também, né, para essa questão, mais uma vez, assim como aconteceu com o Shakespeare, né, a questão de conviverem na maior tranquilidade o natural e o sobrenatural. O cara acorda transformado em outra coisa que não é ele, e na tradução do Modesto Carone, você pega expressões como inconveniência, Uhum. estado atual. Quer dizer, o cara está querendo resolver um ponto pragmático e ele virou um negócio enorme, de inúmeras perninhas, como citou a Carla, que está nos acompanhando, aquelas perninhas balançando, né? E você falou do sentimento, talvez a pessoa que
manifestasse um mínimo sentimento, era irmã no começo, vai dar, na primeira metade do livro, né? Isso. Mas depois também ela falou, quer saber, né, cara? Quer saber? Varre esse cara para longe aí e vamos cuidar da nossa família que é melhor, né? Então isso é muito, muito rico, né? É muito impactante no fim das contas. E veja, tem uns outros exemplos de transformação de gente em animal. Por exemplo, Circe, a feiticeira, transformou os marinheiros do Ulisses em porcos. Mas sabia-se que ele podia desfazer o feitiço. Os irmãos Grimm têm a história do príncipe que virou sapo, mas ele pode desfazer o feitiço se aparecer uma princesa. Aqui, ele não tem esperança alguma, não tem nada que diga para ele que ele pode deixar de ser isso, não é? Não tem nada que diga para ele, não tem nada que diga para a gente também, porque isso é muito importante, né? Às vezes você, observador, leitor da história ou assistindo a um filme, você sabe o que vai acontecer lá na frente porque o filme te diz ou o livro te diz. Nesse caso não, né? Nem você tem esperança nem ele. É só olhar e falar assim, bom, tá, né? Qual vai ser o próximo passo da desgraça do Gregor, né? E, e, você estava falando do bicho. Vamos falar do bicho? Tá na hora, né? Tá na hora. Vamos lá. Então, eu me lembro, Taki, de uma música daquela banda dos anos 80 que foi até trilha de novela, Inimigos do Rei, Aham. uma barraca chamada Kafka. Eu tinha lá meus, sei lá, 13, 14, 12 anos, né? E eu nem tinha lido o livro, obviamente, já, mas a história da barata já ficou introjetada em mim, né? Então, quando eu li o livro pela primeira vez, eu estava provavelmente no fim do colégio ou no começo da faculdade, eu já estava esperando aparecer a barata, né? E aí, na verdade, não tem barata nenhuma, né? De onde saiu essa maldita barata? Porque eu selecionei aqui, por exemplo, a tradução do Carone, inseto monstruoso. Aham. Mas tem outras traduções, pegando do alemão, verme monstruoso ou animal impuro. E É, animal impuro, exatamente. É o Ungeziefer. isso, É isso. Ungeziefer. O que o Modesto Carone diz é que o Gesifa era um animal que podia ser sacrificado para Deus. Portanto, é um animal de sangue, é um animal puro. Ungeziefer, ele quer dizer o seguinte: é um verme, uma porcaria, uma coisa horrorosa que não pode ser oferecido em sacrifício para Deus. Então, Modesto Carone fala que a palavra alemã é é o é o negação. Ungeziefer é um bicho que horroroso, não serve para nada. Você sabe que tem um camarada, deixa eu ver se eu acho aqui. Um camarada é uma falta de respeito com o Vladimir Nabokov. O Vladimir Nabokov, ele passa a vida tentando desenhar aqui, não sei se as pessoas sabem. Ele tenta desenhar como é que era o bicho. Ele tem vários desenhinhos do Nabokov, como é que era o bicho, porque ele diz assim, olha, pela descrição, para alcançar a fechadura, abrir, o bicho tinha que ter 90 centímetros, ele, ele tinha uma casca feito tartaruga, ele era cascudo, Uhum. né? Ele olhava para a barriga dele, tinha uma determinada conformação. E o próprio Kafka, ele não queria que tivesse um desenho no livro, porque ele queria que as pessoas imaginassem. Ele não queria uma limitação de desenho na capa do livro. Ele queria o seguinte, que uma porta entreaberta, como se alguém estivesse olhando alguma coisa, e não um desenho do bicho, né? Então, quem tem uma tradução de antes dos anos 60 deve ter barata, mas esse termo alemão Gesifa é um bicho horroroso, não é qualquer que nós não vamos definir. E quando a gente para e pensa em bicho, ou animal, ou verme, e tem esse peso da palavra impuro, né? Obviamente a gente é levado a pensar nas origens judaicas do Kafka, no fato dele, né, ter esse background, dele ter morado no gueto de Praga, né? Tudo aquilo que você já começa a pensar que pode ter carregado a mente dele enquanto escritor, mas um escritor que
essa é uma discussão que vai ser eterna, né? Teve até alguém que perguntou aqui, eu não vou conseguir buscar agora, se a obra, de certa maneira, superou o escritor, né? Por favor, se puder, faça, repita aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. O desejo da obra superou o desejo do autor. A Clarissa está perguntando, ela estava perguntando quando a gente estava falando do livro em si, né? Então é uma questão aberta, porque esse tipo de influência, né? A gente sabe por nós mesmos que não somos gênios, como era o Kafka, né? Que esse tipo de influência, a gente acorda, começa a escrever, começa a ler, começa a ver um filme, e essas coisas descem na gente, né? Elas estão introjetadas, né? Desde berço familiar até contexto histórico, escola, amigos e tudo mais, né? Então, eu costumo, quando discuto literatura e psiquiatria, lembrar de uma entrevista que o Julio Cortázar deu para a TV francesa. E o entrevistador estava perguntando para ele a respeito do conto dele, A Casa Tomada. Se vocês lembram, dois irmãos ficam na casa e a casa vai sendo fechada aos poucos, porque eles vão tomando a casa, né? Então o entrevistador dizia: escuta, mas o sentido desse conto. Ó, eu tenho que saudar o meu amigo Lorenzato, que entrou agora, meu guru, né? Então, o entrevistador falava: esse conto tem a ver com a ditadura argentina tomando ali a casa? Aí o Cortázar falou: pode ser. Esse Uhum. conto tem a ver com algo sobrenatural tomando a casa? O Cortázar, pode ser. Esse conto tem a ver com o complexo de Édipo, que só tem, ou uma relação proibida entre irmãos, só estão os dois solteirões lá? Pode ser. É o seguinte: olha, quando eu escrevi porque eu achei bacana. Cada um interpreta como quiser. E eu acho que interpretar é diminuir a obra, né? É tornar palatável algo que tem muitas ideias. Eu vou, se você me permite, isso daqui é a coleção que eu não conseguirei ler toda em vida, talvez uma outra reencadernação do Otto Maria Carpo, que é a Uhum. história da literatura. E no tomo 9 ele diz assim: tô de saco cheio de tanta interpretação. Ele não diz assim, ele não é mal criado como eu. Tô de saco cheio de tanta interpretação sobre Kafka, porque tem psicanalítica, tem existencialista, etc. E ele e o Walter Benjamin, eles brigam com Max Brod, porque o Max Brod e o círculo dele tenta entender Kafka dentro de uma matriz litúrgica, judaica, religiosa, racídica. O Walter Benjamin, que é judeu, e o Martin Buber, que também é judeu, diz que nada disso, que vocês estão limitando a obra do Kafka a uma coisa religiosa, a uma coisa do judaísmo tradicional. Não é nada disso. Então, cada um pode interpretar como quiser, né? A gente não vai fechar isso. E eu acho que é perigoso entender que a obra reflete o autor. Você não acha? É perigoso, mas talvez seja inevitável, né? Talvez seja impossível escapar dessa leitura, porque acho que todos nós, independentemente da idade, fomos educados a fazer isso, né? E você citou agora há pouco Humberto Eco e aquele maravilhoso Cemitério de Praga. Falemos então de uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, e às vezes as pessoas ficam bravas comigo. A mais encantadora obra é a obra aberta, né? É a obra que te permite revisitá-la, né? A arqueologia da obra, né? É você ler um livro com 20 anos e reler com 25 e reler com 40 e blá 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 e aprender coisas novas. Da mesma forma que se você voltar para Praga, dependendo de quando você foi pela primeira vez, você vai visitar os mesmos lugares e vai ter sensações, ao mesmo tempo que novas, você vai ter sensações trazidas pelas suas visitas anteriores e pelo seu cabedal, né? Então, Taki, é muito difícil fugir disso, né? É uma obrigação, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, mas é muito difícil você É. fugir dessa coleira, né? O que você acha? Então, duas coisas. Eu acho que você ia citar, não citou o nome, mas eu já vi você
é o Ítalo Calvino que você está citando. Por que ler os clássicos? Cada vez que a gente volta a eles, eles dizem algo novo para a gente. É um livro que nunca disse o que tinha para ser dito. Cada vez que você volta lá, você descobre uma outra coisa. E eu acho, discuti muito isso com alguns professores de literatura, que, com exceção dos românticos, que se colocam na poesia, aquele spleen, aquele mal do século, a gente sempre tem que pensar no Fernando Pessoa dizendo que o poeta é um fingidor, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É como imaginar que o Graciliano Ramos, que escreveu Angústia, tivesse que ter tido angústia obrigatoriamente, não a criação da angústia, né? Conseguir escrever a respeito de um sentimento que é empático, não necessariamente que ele tenha tido, mas é tentador. É tentador porque a nossa psicologia rasteira tenta dar sentido às coisas, né? A gente tenta dar sentido a tudo que não compreende. E tudo que a gente não compreende tem respostas muito fáceis. Em geral, todas erradas. Mas é uma forma da gente ficar menos apavorado com o mundo que a gente não conhece, não acha? Concordo plenamente. E se a gente pegar essa necessidade de vincular autor e obra, né? Ou vincular um grupo a uma experiência histórica, a gente vai cair numa discussão riquíssima. Talvez eu esteja me antecipando aqui, mas quando a gente falar de Kafka e as consequências e os ensinamentos para hoje, a gente vai entrar na discussão eterna do lugar de fala, né? Do lugar de fala, que é uma discussão, as pessoas estão se matando por causa disso, e talvez não fosse o caso, né? Talvez, sei lá, a minha posição é de que não é exatamente o caso. Olha, a minha mais do que querida Marise diz que a live é maravilhosa, ela é absolutamente suspeita para dizer isso, a gente bem o sabe, mas Parcial. eu estou aprendendo bastante com você, né? Você sabe que eu estava lendo um crítico americano que ele dizia o seguinte, e é a sensação que a gente tem. A família vai lá e tem um bichão no lugar do filho. Eles não chamam o médico, eles não chamam o rabino, né? Eles não chamam o rabino para ver o que é. E tem um crítico americano que diz assim: eles são tão sem imaginação que não pensa assim, será que o bichão comeu meu filho? É Porque eles não completamente ouvem, né? Tem isso também. Eles não conseguem entender a voz do não Gregor, consegue porque o entender a Gregor acha que está voz. falando, mas ele não é, né? Tem isso Ou seja, também. essa é uma piada. Quer dizer, será que tem um bichão lá que comeu meu filho? Vamos chamar alguém aí. Eles não chamam ninguém, eles simplesmente, aí é uma das leituras que eu julgo marxista, socialista, é, eles simplesmente vão matando o sujeito. E você pode entender a metamorfose, não só a metamorfose do Samsa, mas a metamorfose da família e a metamorfose da irmã, que vira empoderada, né? Tudo muda. A família muda a partir dessa transformação. Né? O Adorno tem uma frase que diz que a origem social do indivíduo, que é a família, revela-se no final como a força que o aniquila. Né? Ele fica tomando maçã do pai, soco do pai, ele sangra, depois a irmã, temos que nos livrar dele. Né? Ele vai se tornando indesejado. É a cara do Adorno falar isso, né? Que homem maravilhoso. Assim, e ele acaba, o Gregor acaba sobrando para a faxineira, né? A faxineira que acaba sendo a última instância do Gregory é quem avisa a família, inclusive, ó, os seus problemas acabaram, inclusive deixa que eu cuido disso. E aí eles vão passear de bonde. Uhum. Eles vão passear de bonde. Né? Os três, né? Pai, a mãe e a filha. E de fato, né, a última. Não sei se a gente pode dar spoiler aqui, mas a Tem última que dar, etapa né? do Tem livro. que dar. Tem que dar, né? A última etapa do livro é isso que você falou, desabrochar
daquela que era a mais retraída. Acho que talvez, se não era a mais retraída, a mãe, vai, vamos dizer que a mãe era a personagem, enquanto literatura, mais retraída de todos, né? Mas a filha, né, a irmã, acaba desabrochando. Isso mesmo. E a última coisa é o seguinte: olha, ela tá mocinha, precisamos casá-la. Eles estão pensando no quê? No dote. Ah, No dote. E eles aí, estão mal de grana, né? Eles estão mal de grana, tem isso também. mais ou menos, você vê que tem uma traição, tem uma coisa muito interessante, quem é Verdade. arrimo, quem foi arrimo de família, e aí é uma interpretação minha e por razões muito pessoais também, ao mesmo tempo que se sente explorado, sente-se o bacanão da família. Eu sou Orgulhoso. explorado, mas ao mesmo tempo eu sou o chefe, eu sou o poderoso. Ele pensa assim: eu vou mandar minha irmã estudar não sei o quê, eu sustento o pai, sustento Violino. a... Né? Ele se diz explorado, mas tem um ganho também nisso. Até que ele, com a fresta da porta entreaberta, vê que o pai tinha guardado o dinheiro e que ele não estava precisando se sacrificar daquele jeito que ele estava se sacrificando. É uma traição do pai também, né? E aí muda a família. O que que acontece? A irmã vai trabalhar numa loja, acho que é numa loja, o pai vai trabalhar. Eles podiam fazer isso antes, mas todo mundo estava na cacunda do Samsa e enganando ele, porque eles tinham mais condições disso. É uma coisificação, é a transformação dele, como a questão marxiana, né, fala numa mercadoria. Ele só Uhum. vale enquanto ele era uma força de produção, ele era mercadoria. A hora que ele deixa de produzir, ele passa a ser um estorvo para aquela família. A, Né? a reificação, né? A reificação e o Reificação, sacrifício. Né? E o sacrifício. Resumindo aqui, a Andrea escreveu que é uma família bem FDP. Bom, não dá para falar em português mais claro que isso, embora ele tenha escrito em alemão, né? Ô Taki, precisamos falar também, e eu te dou a palavra, do adjetivo, né? Tal situação é kafkiana, né? Por mais que a gente tenha exagerado nessas interpretações também, não tem como fugir. Tá aí, tá colado o adesivo na testa do Franz Kafka, né? É o que ele descreve se transformou em kafkiano e nós vivemos essas situações, né? eu acho que antes disso, se você me permite, família é algo a ser discutido todo o tempo, né? Você lembra a primeira frase do Ana Karenina de Tolstói, né? Todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira, De qual maneira? né? Veja que os sentimentos humanos, os sentimentos de alegria são muito poucos. Os sentimentos de tristeza, de dor, de frustração são inúmeros. Então, cada família tem uma forma de ser infeliz. Essa é uma família infeliz. Eles dão um jeito de ser felizes sempre, né? Eles substituem o filho rapidamente, sem muito sentimento, pela filha. Quem vai, a partir de agora, nos sustentar vai ser a filha. Ah, você me perguntava sobre o termo kafkiano. Eu acho que é um termo que ficou meio batido, não é? Porque kafkiano, você fala assim, o ônibus atrasou porque... é kafkiano. Na verdade, originalmente, significa uma transformação radical da realidade e que todas as coisas continuam funcionando como se fosse lógico funcionar daquele jeito. Ou no processo, né? Aliás, eu preciso depois citar o meu querido professor Irismar Reis de Oliveira, que é um psiquiatra, professor emérito, Universidade Federal da Bahia, que escreveu aspectos cognitivos do processo, está muito bacana, a gente põe depois. O processo é aquela história, tem uma coisa onde você é acusado o tempo todo e você nunca sabe qual é a acusação, né? Isso é o kafkiano. Tem uma coisa absurda, aberrante,
e que todo o resto continua funcionando como se nada tivesse acontecendo. Não é qualquer situação absurda que é kafkiana, né? A gente está abusando um pouco disso. Ah, e aí, o que que você acha mais? Bom, você me fez lembrar dessa questão kafkiana Bom, eu sou, pela minha idade, pela minha alma mater, eu sou filho da escola de Frankfurt, né? E eu posso estar enganado, mas o primeiro livro que eu li do Kafka foi justamente O Processo. E eu fiquei tão impressionado com aquele livro que e depois eu achei lá na ECA, não sei se alguém me emprestou, alguém copiou, mas O Processo, dirigido pelo Orson Welles, Tem um filme do Orson Welles, exato. preto e branco. O Anthony Perkins era o Joseph Kay, né? O Anthony Psicose, Perkins, né? O do Psicose. psicose. Então imagina só, era obrigatório você imaginar o Joseph Kay e ele ia aparecer em alguma cena fantasiado de mãe, né? Mas enfim, Com a faca no chuveiro. exato, com a faca no chuveiro. Então, para mim, o Kafkiano ele sempre foi essa luta contra a não explicação, essa luta contra a máquina, né? Essa luta contra o poder que você não enxerga. E na edição que eu tenho, que obviamente eu não estou achando aqui, você tem, na edição que eu tenho é do fim dos anos 80, um texto belíssimo, e no fim do filme também tem, que é aquela conversa do cidadão com o porteiro, né? Aquele que fica no portão da Aham. justiça. São poucas páginas, né? O Orson Welles faz uma animação que entra no fim do filme, e aquilo lá é belíssimo, né? Porque tudo aquilo que faz a gente odiar a burocracia, a falta de explicação, a falta de lógica, né, está sintetizado em poucas páginas. Nessa edição da Colônia Penal, que tem vários textos do Kafka, eu estou tentando achar aqui até para ler um pedaço do texto. Eu já vou achar, já, daqui a pouco eu acho. Mas eu acho que o Kafka ele tem que ser lido sempre, né? E eu vou fazer aqui, eu não sei se as pessoas que estão nos acompanhando gostam, mas eu Você. adoro, não, Vai lá, desculpe. eu adoro HQ, né? E o meu Aqui, irmão, aí, ó, tá vendo? aqui, E o meu irmão me chamou a atenção para isso aqui, ó, que é uma espécie de biografia do Kafka e as ilustrações são do Crumb, aqui. que é um cara maravilhoso. Aí, pronto, ó. Crumb Então, e vai cair Mary tua Vick. anotação. Exato. É muito, muito, muito legal, né? Para quem gosta, quem quiser saber da história dele por vias, digamos assim, mais gráficas, literalmente, né? Vale a pena dar uma olhada esse livro aqui, é da Relume do Mará, da editora Relume do Mará, em Nossa, português. verdade. Não sei se você lembrou essa história da burocracia que te ferra, te ferra, te ferra. Você lembra do filme argentino, Relatos Selvagens? Que Que maravilha! o Darim o tempo todo está sendo multado e não sabe por quê, não sabe por quê, até que ele vira o Dr. Bombita, ele joga uma bomba que acaba com o Detran local e ele vira o herói. Você lembra disso? É o Kafka redivivo. É um filme, acho que são cinco histórias, né? Ou quatro histórias, não me lembro agora. Tem os dois caras pilotando o carro, né, que depois Maravilhoso. ficam se batendo. Tem a noiva que trai o noivo e vice-versa no E, final. Tem um milionário que bota um motorista, um servente dele para assumir um crime que o filho cometeu. Tem esse do Dr. Bombita. Ah, tem aquele maravilhoso. Lembra o comecinho? No avião, as pessoas, ué, mas eu conheço você, ué, mas você não era amigo do fulano de tal, amigo do fulano de tal, e eles descobrem que todos eles estão unidos por uma única pessoa que todo mundo conhecia. E ao final o avião vai cair em cima da casa dos pais desse sujeito. Ele bota todo mundo exato. da vida dele e joga o avião para cair na casa dos pais para todo mundo morrer. É Relatos Selvagens, é fantástico É isso. assim, é assim
assim que eles amarram as histórias, né? Começando e terminando, começando com esse encontro e terminando com o acidente do avião. Sensacional. É, bom, acho que para terminar, a gente pode falar, a gente até meio que já falou isso, né? Mas para arrematar, falar um pouco do que resta nossa, eu estou sendo muito maldoso, né? Mas o que o Kafka traz para esse século XXI, né? O que a leitura da Colônia Penal, também é outro texto que a gente não citou, mas é curto e absolutamente maravilhoso, pesadíssimo, né? A metamorfose, o processo, o que o Kafka traz para hoje, né? O que a gente aprende lendo esse menino aí? Então, eu acho que a gente já citou um pouco e eu temo empobrecer a discussão, mas eu vejo Kafka como alguém que mostra a alienação que a gente tem ao trabalho, né? A gente se torna um sujeito alienado que trabalha, 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 trabalha e não percebe que você pode perder o seu valor social, né? Você vale pelo quanto você produz, você tem um preço pelo quanto você produz, você fica convencido. Veja, até uma coisa que o marxista chama de ideologia. Você lembra que logo no início ele está desesperado e o dono da empresa vai lá cobrar dele, fala: pô, que negócio é esse de você chegar atrasado? Não é? Vai lá bater e fica bravo. E Né? Ou seja, sabe que nessa parte, Tac, nessa parte tem uma coisa que me chama muito a atenção, porque vai o gerente e ele tenta. Ninguém entende o que ele fala, mas o Gregor ele tenta falar assim: não, fica do meu lado, porque eu tenho sido um ótimo caixeiro viajante, eu tenho sido um ótimo funcionário, eu vou pegar o próximo trem, me ajuda aí, quebra essa para mim. Porque se o gerente vai e conta para o dono da empresa que o Kafka atrasou, ele até fala assim: olha, o seu desempenho não tem sido muito satisfatório recentemente, né? Então ele, coitado, na cabeça dele, ele tenta cooptar o gerente. E o gerente é um simples burocrata, ele está lá para levar e trazer, né? Então, isso também é fantástico no texto, né? eu acho que uma coisa que eu penso, já que você me pede da modernidade, é assim, amor que depende de produtividade não é amor. Né? E acho que a gente tem que pensar, por exemplo, em alguém que envelhece e fica sozinho, um amigo que está doente, que não está mais no nosso hemisfério, não está mais na nossa lembrança, quer dizer, a metamorfose que eles falam em transformação também não é dele, é minha. Eu começo a apagar essa pessoa do meu universo, começo a empobrecer o meu universo. Acho que é isso. A gente precisa tomar cuidado com o abandono daquelas pessoas que não estão mais relacionadas profissionalmente com a gente, que não frequentam mais, ou que estão adoentadas, ou se aposentaram. Eh, a gente empobrece o nosso universo quando a gente começa a esquecer essas pessoas, você não acha? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Empobrecer empobrecer a leitura, empobrecer a experiência. Eu odeio essa palavra, mas como tem muita gente usando hoje, empobrecer a experiência e empobrecer as relações, né? Não só a sua relação com a obra de arte que você está, mas a sua relação com qualquer pessoa. A minha relação com o TAC, a minha relação com a minha família, a minha relação com o livro que eu estou lendo. Eu acho que isso é perfeito. Tem aqui muita gente cumprimentando são pessoas obviamente parciais, né, que estão gostando de tudo que a gente A nossa amiga doutora Rebeca, né? Você me a permite Glaucia. sugerir mais algumas leituras do Kafka? Sim, e eu achei, tá? Depois eu achei finalmente o texto que eu estava procurando aqui. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, mas fale, por favor. Um Fique à artista vontade. da fome, nós já falamos, né, do processo. Um artista da fome, sensacional, foi um dos últimos livros escritos dele, quando ele estava morrendo de tuberculose, ele não conseguia mais falar. Tem o Diários do Kafka, maravilhoso, saiu pela Todavia, e eu queria ler uma única frase que ele fala que eu acho que é grandiosa, isso já no fim da vida dele. Ele diz o seguinte: a juventude eterna é impossível. Ainda que não houvesse nenhum outro impedimento, a autoobservação
a tornaria impossível. Ou seja, a juventude enquanto sinônimo de inocência. A hora que você começa a se ver, se olhar, perdeu a inocência. Acabou. Né? Acabou. E Olha que parece curioso. Esse, que é esse, a civilização brasileira são alguns outros contos do Kafka. Então, tem muita coisa para ler do Kafka, é inesgotável a leitura. Mas, mais me permita saudar de novo também a doutora Franci Rose pela sua coragem, né? Pela sua coragem, pela sua vida acadêmica, está aqui prestigiando a gente. Lê aí que eu estou falando demais. é isso. Isso, que é isso. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui e para quem vai nos acompanhar ainda, porque a live vai ficar disponível. Olha que curioso, né? Uma dica prática também é que existem muitas edições de Kafka, né? Então, muitas vezes você fala assim, lê a Colônia Penal. Nesse caso, por exemplo, eu estou em mãos aqui com uma edição da Nova Época Editorial. Duvido que exista essa editora aqui, é uma cópia dos anos 90. E o artista da fome que você citou está aqui como o jejuador. Olha, Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. E aqui tem vários textos curtos do Kafka, famosos, né? O Médico da Aldeia, Josefina a Cantora, né? Que é muito famoso também, o Trapezista e tal. E aqui tem o Ante a Lei, que foi aquele texto que eu citei, que é colocado no fim do filme O Processo do Orson Welles, e em algumas edições do Processo também. E o primeiro parágrafo diz o seguinte, eu acho um dos textos mais bonitos e simbólicos da literatura do século XIX para o XX. Ante a lei, há sempre um porteiro. Um camponês dirige-se a este porteiro solicitando permissão para nela ingressar. O porteiro, porém, responde que no momento não pode dá-la. O homem reflete um instante e em seguida pergunta se lhe darão esta autorização mais tarde. E aí o porteiro responde, é possível, mas não agora. E o texto inteiro é randômico, né? Ele vai envelhecendo e tentando entrar por essa porta. Eu não vou dar o spoiler dessa vez, né? Mas por favor leiam, são poucas páginas, é um ensinamento para a vida. Inclusive no YouTube tem essa animação que está no filme do Orson Welles, que é de 50 e pouco, se eu não me engano, é até preto e branco esse filme ainda, né? Mas procurem, por favor, que vale a pena. Eu acho que a obra do Kafka já passou para o domínio público, não é? Eu acho que você não precisa comprar, embora tenha edições muito legais, eu acho que já passou para o domínio público. A gente está falando de 100 anos, né? 100 anos pela 100 lei, né? anos. 100 anos, exato. Uhum. Vamos falar então que as pessoas podiam seguir a gente no Livros para Ser Humano, né? Que a gente está fazendo uma segunda live aberta, que a gente vai estar ultimando as nossas ideias sobre o nosso clube de literatura, não é? Exato, exato, exato. A gente vai se reunir agora. Daqui a alguns dias, é um segredo, tá? Eu sei que tem gente seguindo a gente na porta de onde a gente mora. Eu tenho mudado de caminho todo dia, a cada 3 dias eu mudo de caminho para não ser perseguido. Certo. Mas a gente vai se encontrar para resolver quais vão ser os próximos livros. O que a gente pode adiantar é que serão, até o fim, 8 encontros, né? 2 já foram, né? E a gente vai trazer nos próximos dias, lá no Livros para Ser Humano, todos os detalhes. Mas qual que é a arroba? Dá uma olhada no perfil do TAC, está escrito lá embaixo. Dá uma olhada no meu perfil, está escrito lá embaixo também. Tem alguma dúvida? Por exemplo, a Gláucia está perguntando qual será o próximo livro. É segredo. É segredo. Segredo o livro está ali. Ó. Nós. Exato. Nós nem sabemos qual vai ser o próximo. Exato. Exato, ele vai ser submetido a um conselho editorial e que, por sorte, tem número ímpar de integrantes. Porque se tivesse número par, talvez acabasse o empate, né? Então, tudo vai ficar lá, né? You never know. You never know. Exatamente. Eu tô achando que tem 4 no conselho editorial. Aí você acha que tem 3, mas vamos nessa.
Aí temos um problema, porque é número par. Nossa, nem Olha imagino. só, Vem Kafka comigo é um dos versos mais improváveis do cancioneiro popular. Revelador da cultura popular era diferente. Vem Kafka comigo, eu não conheço. Você Aquela conhece? música que eu citei Ah, eu ia falar, é do Inimigos do Rei. tá. Uma barata chamada Kafka. Se eu não estou errando o nome da música, é esse o nome da É música, ou isso, alguma coisa tá, bem parecida. Sandra tá, não Alves, sabia. grande amiga, companheira de lives e tudo mais, grande jornalista, entre outras coisas. Torcedora do Napoli também, né? Ou seja, uma pessoa grandiosa. Obrigado pela participação aí. Então é isso, né? Os próximos passos serão trazidos no nosso perfil aqui. Inimigos do Rei, olha lá. A Gláucia também lembrou. O disco deles é muito bom. Eles são extremamente inteligentes. Tem gente de gerações posteriores que acha inteligente Mamonas Assassinas. Esses caras foram uma premiere, né? Foram Mamonas Assassinas da Van La Lettre, né? Mas com muito mais talento musical. Então vale a pena ouvir. Tá nos streamings. E parabéns, por último, pelo seu relógio amarelo, que é absolutamente flamejante, tá? Gostei muito, viu? Flamejante, verdade, e excitante, talvez, né? Vamos lembrar, meu queridíssimo amigo, jornalista, historiador, Quem sou eu? multifacetado, cinéfilo, que a gente precisa divulgar o nome dos livros com muita antecedência para que depois as pessoas não tenham o dissabor de que a gente vai para uma live e acaba fazendo spoiler. Não. Importante. Isso nós já acertamos entre nós. Não teremos, por exemplo, a Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. Escolhemos livros pequenos, justamente para que as pessoas possam ler e anotar e observar e fazer perguntas. Né? E não teremos Ulisses, Crime e né? Castigo, Ulisses. Ulisses, né? Exato, né? Então a gente tem esse carinho por todo mundo também. A gente escolhe livros pequenos, né? Mas aguardem porque vai Glaucio, estar tudo lá. obrigado, Glaucio. Encerramos? Encerramos, né? Antes Muito que obrigado. encerrem com a gente. Antes que Antes encerre, que encerrem conosco. hoje não teve problema técnico Né? nenhum, foi tudo ótimo, né? E tá Obrigado. Olha, aí, já sugerindo guerra e paz. Que fofa. aí, ó. Aí não dá, né? Não dá para conversar com essas pessoas, né? Não Não dá, dá, é. livro de 600, Você 700 sabe que páginas e tal. tem uma piada que diz que eu estou fazendo leitura dinâmica. Eu leio tudo em 20 minutos. Aí pergunta para você, "Ô, e o que que é, o que que você sabe de guerra e paz?" Você fala assim, acho que é sobre a Rússia. Acabou, né? Acabou a Acabou conversa, a né? conversa. Acabou a conversa. Beijo a todos. Obrigado, Beijo. gente.